Bom, então hoje a gente vai começar a aprendizagem por reforço e a gente vai ver que, na verdade, a aprendizagem por reforço continua sendo baseada naquele modelo que a gente tem visto nas últimas aulas dos processos de decisão markoviano. De novo, a gente vai continuar usando esse material lá de Berkeley, que é bem interessante. Bom, aí a ideia geral da aprendizagem por reforço é baseado no que se vê assim na natureza, no dia a dia, né? Que até animais ditos irracionais conseguem aprender baseado em recompensa ou punição de quando ele faz uma coisa errada ou quando ele faz uma coisa certa, né? E a ideia é conseguir usar esse princípio no nosso contexto aqui de um agente que vai aprender com suas experiências no ambiente, e aí quando ele for recebendo, ele vai tentando fazer as coisas, né? E quando ele for recebendo uma punição, ele deve aprender que aquilo que ele fez não está certo, e quando ele receber recompensas, ele deve aprender que o que ele fez está na boa direção, e com isso ele ir aprendendo a se comportar de uma forma boa, né, no ambiente, certo? Então, a ideia da aprendizagem por reforço é conseguir replicar isso nos nossos algoritmos que a gente vai fazer. Aí, a gente tem aquele velho modelo geral de agente inteligente, né? E agora a gente vai ter que o agente vai realizar ações no ambiente e o ambiente vai devolver para ele recompensas e também o resultado que ele fez, né? Então o agente vai fazer determinada ação e aí ao fazer isso o ambiente retorna, ele recebe uma recompensa e também ele fica sabendo em que estado ele se encontra agora. Bom, e aí o que a gente quer fazer é com que o agente consiga aprender a agir de forma a maximizar as recompensas esperadas, né? Sendo que tudo que ele vai aprender vai ser baseado nisso, nessas experiências, nos resultados observados, né? Ou seja, ele não sabe a priori o que é bom, o que é ruim, tudo ele deve aprender com a sua interação no ambiente. Tá? Ele sabe quais são as ações, né, disponíveis, o estado que se encontra, e aí ele vai tentando fazer as coisas. Aqui tem um exemplo do timezinho de robô de jogar futebol de cachorro, se não me engano, não lembro se é do MIT, acho que vai aparecer aí. E assim, o robozinho cachorro aí, ele já está assim, programado, pode ter sido usando a aprendizagem já, para saber andar, digamos, no jogo de futebol. Só que quando ele vai para um jogo ou para outro, aí ele precisa se adaptar porque não é exatamente igual sempre. Por exemplo, o piso pode ser mais escorregadio, menos escorregadio. Então ele não pode, se ele tivesse só um conjunto de regras fixas de como andar, aí em alguns pisos ele ia andar melhor, outros pior, e a gente quer que ele aprenda a se comportar bem em qualquer situação, ou seja, que ele seja capaz de se adaptar, né? Outra coisa importante também para esse robô aí, esse tipo de aplicação, é que nessa aplicação aí do robô categoria cachorro, as percepções que ele tem do ambiente é a imagem da própria câmera que ele tem na cabeça. E aí, isso significa dizer que, além de conseguir andar assim para onde ele quer e rápido, ele também tem que tentar ao máximo manter a câmera estável
para que as imagens que ele receba sejam estáveis. Porque quanto mais estiver tudo balançando, mais dificuldade ele tem para conseguir perceber o ambiente corretamente, né? Então, a aprendizagem de campo também tem esse objetivo, né? Não só que ele ande rápido, ir para onde ele quer, né? Mas que ele consiga se manter o mais estável possível para que ele consiga obter boas imagens, certo? Então, nesse exemplo aqui, vamos ver aqui uns videozinhos. A aprendizagem por reforço foi usada para isso, para ajustar o andar dele, né, para cada ambiente. Aqui nesse primeiro exemplo, é ele no começo, certo? Então, veja que ele desliza um bocado e balança também, né, à medida que ele vai andando. Aí aqui durante o treinamento, ele já vai estar melhor. Veja que ele já desliza bem menos e também mantém mais estável. E aqui o resultado final. Certo. Então houve uma melhora aí perceptível do que na andada dele, né? Isso aqui eu vou deixar para lá. Aqui um outro exemplo, um robozinho que usou a aprendizagem por reforço para aprender a andar como bípede, né? Então aqui no começo ele está bem assim instável, né? Balançando para lá e para cá. Aí ele tenta fazer algumas coisas para ver se funciona, né? Balança bastante, aí como já está começando a andar, mas não consegue andar muito bem assim em linha reta, né? E aí à medida que ele vai obtendo informações e aprendendo, aí ele aí já está andando bem melhor, né? Até aí que nesse ponto ele já saiu da sala e estava na rua andando, certo? Outro exemplo aqui, agora de código, né, que do mesmo estilo que a gente viu na outra aula, aquele exemplo do robô rastejante, o crawler, que é um appletzinho. Eu acho que eu não tenho ele aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. É isso aqui. Então a gente viu aqui, se eu não me engano, já essa imagem, né, do robozinho rastejante. E no começo aí ele não consegue muito sair do canto, mas à medida que ele vai tendo mais experiências, ele começa a conseguir se movimentar. O objetivo dele é andar aí da esquerda para a direita. E ele tem esse braço que ele tanto mexe o eixo aqui próximo ao retângulo, né? E esse outro eixo aqui também. E aí ele vai começando a aprender. E aí lembrando que aqui era que o Epson é o quanto de coisas aleatórias ele faz ao invés do melhor. E aí ele estava bem alto, então ele estava
quase sem nenhum progresso, embora ele estivesse aprendendo. E agora aí que o Epson foi zerado, ele está fazendo só o ótimo que ele já aprendeu e aí conseguiu andar. Opa, tudo bom? Diga aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, continuando, né? Então, ó, o modelo que a gente vai usar para aprendizagem por reforço vai continuar sendo nossos MDP. Ou seja, a gente vai continuar tendo aqueles elementos de antes. Conjunto de estados, conjunto de ações para cada estado, um modelo de transição, uma função de recompensa. A gente continua procurando por uma política, uma boa política, né? Agora, diferente do que a gente tinha antes, a gente não conhece o T e não conhece o R, né? Por isso que a gente está aqui com os estados sem nenhuma setinha, nem nenhum valor de recompensa ou de probabilidade nelas. Então a gente não sabe quais são os estados bons ou ruins. A gente tem apenas o conjunto de estados para cada o conjunto de ações para cada estado, né? E os estados. Ou seja, para que a gente descubra essas coisas, a gente vai precisar tentar as ações e ver no que dá. E essa informação é que a gente vai precisar usar para aprender. Então, ó, veja que o que a gente tinha antes, a gente tinha o modelo completo, o MDP com o T e o R, além das outras coisas, de forma que a gente conseguia computar uma solução offline que era a política ótima. E aí a gente poderia seguir essa política ótima, certo? Então a gente tinha como planejar offline e depois executar. Agora a gente não vai ter mais como fazer isso, certo? A gente vai ter que aprender de fato tomando as ações. Então vai ser uma aprendizagem online, a gente não vai ter mais como computar offline, certo? A gente vai ter que ir experimentando e usando o que a gente receber de recompensa, né? E as transições observadas para aprender. Então a gente só vai saber que aqui é um fogo, por exemplo, depois que a gente se jogar nele uma vez e receber a punição de que se jogou no fogo, certo? Bom, aí ó, uma forma da gente tentar fazer isso é o seguinte: a gente vai continuar usando o modelo de MDP com aqueles componentes lá que a gente viu, e aí a primeira abordagem é o seguinte: a gente vai tentar estimar os valores dos parâmetros que a gente não conhece a partir das nossas experiências. E aí, uma vez que a gente considere que a gente tem uma boa estimativa, a gente vai assumir que essa estimativa é o valor do modelo e resolver o modelo como antes, certo? Então, ou seja, a gente vai precisar explorar para conseguir estimar os parâmetros, a gente vai falar ainda sobre essa questão da estimativa dos parâmetros, e depois a gente poderia, então, uma vez que a gente tivesse um bom nível de segurança de que o que a gente acredita ser os parâmetros está próximo dos parâmetros reais, a gente usa os métodos que a gente viu antes para resolver o MDP, certo? E assim agir, por exemplo, achar uma política ótima, certo? E agir segundo ela, a partir dali, né? Lembrando que como é online, né, a gente sempre vai ter que sofrer um pouco ou muito para poder chegar num aprendizado e agir bem a partir dali, né? Então essa é a ideia baseada em modelos, né, que é de aprender um modelo aproximado, baseado nas experiências, e aí a gente usar esse modelo para encontrar a solução desejada, certo?
Então veja que o nosso modelo é o MDP, né? E os parâmetros que a gente desconhece é o T, né, o modelo de transição, e a função de recompensa. Então, uma forma de estimar essas coisas é usar as nossas experiências, né, para estimar os valores tanto do T quanto do R. Certo? Então a gente vai experimentando, vai recebendo recompensas e contando as transições que foram feitas e assim estimando esses valores. A gente vai ver um exemplozinho simples daqui a pouco. E aí, a partir de um determinado momento que a gente tiver um bom modelo, a gente pode resolver ele como a gente tinha visto antes. Então, isso é um princípio geral. Aqui está um exemplo. Suponha que a gente tem esse mini mundo aí, né, com esses estados A, B, C, D, E, nesse grid, e a gente tem essa política aí fixa, certo? No B vai para a direita, no C vai para a direita e no E vai para cima, certo? Aí, para simplificar o exemplo também, a gente está assumindo que o fator de desconto é 1, certo? Ou seja, não tem desconto. Então, no começo, o agente não conhece nada sobre os valores de recompensa, modelo de transição, né? Ele só tem um conjunto de estados. Para cada estado ele consegue saber quais ações são possíveis, mas ele está com uma política fixa fornecida aí, pi, como entrada, e ele vai executar essa política e vendo no que dá para estimar os parâmetros do MDP que ele está. Então, aí estão os nossos episódios, certo? Então, os episódios são as nossas experiências, certo? No caso aí, o agente está com a política fixa, então ele vai seguir a política. Então, se ele começou no quadrado B, a política diz para ele ir para a direita, certo? Então, ele está em B, vai para a direita. Aí agora vem o resultado disso. Aí ele descobriu que nessa experiência dele, quando ele estava B e foi para a direita, ele foi parar em C e recebeu -1 de recompensa, certo? Aí agora, estando em C, a política diz para ir para a direita. Aí ele fez isso, aí acabou em D e recebeu -1, certo? Aí quando ele chegou em D, a única ação disponível era sair, certo? Ou seja, era um estado terminal. E não tem para onde vai, né? Terminou, por isso tem X aqui. E ele recebeu uma recompensa mais 10, certo? Aí, como terminou, acabou esse episódio dele, certo? Então, esse primeiro episódio, ele teve essa experiência aí. Aí, outro episódio. Começou de novo em B, direita, foi parar em C, recebeu -1, aí foi C, direita de novo, parou em D, -1, D, sair, X, 10. Então, foi igualzinho ao primeiro, né? Aí, mais um episódio. Nesse caso, ele começou em E. Aí, mandou ir para cima. E aí, foi parar em C. Recebeu -1. Aí, em C, direita, né? É o que a política manda fazer. Foi parar em D e recebeu -1. Aí, em D, só tinha o sair, que ele recebeu 10. E aí, nesse último exemplo aqui, nesse último episódio, ele começou em E, mandou ir para cima, terminou em C, recebeu -1, C, direita, terminou, foi para A, recebeu -1, e aí A também era um estado terminal, ele fez o sair, e aí recebeu -10, certo? Acabou o episódio dele. Então, qual que é que ele podia, se ele fosse usar e sair agora, para estimar os parâmetros do MDP, como é que ele iria usar como valores, né? Então, ele iria estimar o T e o R, né? E aí, qual seria a estimativa do T?
Então veja que no estado B, né, ele sempre mandou ir para a direita, então obviamente ele só vai aprender o modelo de transição de acordo com que a política que ele recebeu como entrada manda fazer, né? Então ele estava em B, foi para a direita e foi parar em C. Aí teve esses exemplos aqui, ó. No episódio 1 teve isso, no episódio 2 teve isso, e em ambos os casos ele foi, quando ele estava em B e mandou ir para a direita, ele foi parar em C, certo? Então, o modelo de transição aqui, de estando em B, mandando ir para a direita e indo parar em C, a probabilidade disso acontecer, estimada, é 1, certo? Porque sempre que ele estava em B e mandou ir para a direita, ele foi parar em C, certo? Foi 2 vezes, todas as 2 vezes que ele estava em B e mandou ir para a direita, o que para onde ele foi C, então a probabilidade é 1, certo? Aí aqui, por exemplo, em C, a política diz para ir para a direita. Aí veja aqui, quando ele estava em C e mandou ir para a direita aqui, ele foi parar em D. Aqui, mesma coisa. Aqui, mesma coisa. Mas aqui, ó, ele foi parar em A. Lembrando que a gente tem não determinismo aí, né? Nas ações, o resultado das ações. Então, veja que o C direita D aconteceu em duas... em quantas vezes? C direita D em 3 de 4 vezes, né? Então, por isso que tem 75% aqui, certo? Ou 0,75 de probabilidade. Agora, em 25% dos casos, que foi nesse episódio aqui, ó, quando ele fez C direita, ele foi parar em A, certo? E aqui está a estimativa das recompensas, né? Então, quando ele estava em B direita e foi parar em C, ele recebeu menos 1 aqui. Aqui a mesma coisa. Então, a estimativa vai ser menos 1. Certo? Quando ele estava em C direita, foi parar em D. Aqui foi menos 1. Aqui foi menos 1 também. Aqui foi menos 1 também. Então, estimativa menos 1. Certo? A de D sair... Foi 10, foi 10, foi 10, então estimativa 10, e assim por diante, certo? Então, por exemplo, o açaí só teve menos 10 uma vez, a estimativa vai ser menos 10. Certo? Agora, note o seguinte, aqui a gente está com o modelo subjacente de MDP, né, estimando os parâmetros dele. A gente tipicamente tem duas formas de fazer estimativas, uma estimando os parâmetros de um modelo subjacente e outras estimando diretamente os valores que a gente está interessado. Aqui é um exemplo para ilustrar isso, simples, né? Então, se a gente quiser computar a idade esperada dos alunos da turma. Então, uma forma de fazer isso é, se a gente soubesse a distribuição de probabilidade das idades, a gente poderia calcular a idade esperada somando aí quantos alunos eu tenho de dada, quer dizer, a idade vezes a probabilidade dessa idade, certo? Então, por exemplo, se tiver 35% de probabilidade probabilidade 0,35 de ter 20 anos, aí vai ser 0,5 vezes 20, né? Mais a probabilidade de todas as idades vezes a idade, isso vai me dar o valor esperado da idade da turma, né? A idade média da turma. Agora, se a gente não tiver a distribuição de probabilidade, aí a gente pode estimar essa distribuição coletando as amostras das idades. Então a gente pega a idade de todo mundo, né, da turma, e aí a gente pode estimar qual é a probabilidade de cada idade. Então, por exemplo,
20 anos. Aí a probabilidade de 20 anos vai ser quantos alunos tiveram 20 anos dividido pelo número total de alunos da turma, certo? E aí com isso a gente vai estar estimando esses valores, né? PDA baseado nas nossas observações. Aí a gente pode calcular a idade esperada do mesmo jeito que antes, mas agora usando o nosso valor estimado de probabilidade a partir das amostras, ao invés de os valores reais, digamos assim, certo? Então, na verdade, a gente tem um modelo, né, que a gente está estimando os parâmetros a partir de amostras e aí usando os parâmetros estimados para calcular alguma coisa. Então, veja que isso funciona porque, eventualmente, você aprende o modelo correto, né, com um número suficiente de amostras, né, do conjunto. Agora, outra forma de fazer isso é que a gente está chamando aqui de livre de modelo. Ou seja, você, para computar a idade esperada dos alunos da turma, você simplesmente pega a soma total das idades das amostras, divide pelo número de alunos, certo? Ou seja, dessa forma você estimou diretamente a idade esperada sem primeiro estimar a distribuição, certo? Aí por que esse negócio funciona? Porque no final das contas, se sua amostra for grande o suficiente, elas vão aparecer com as frequências corretas, né? Ou seja, o número de pessoas com 20 que entraram nesse aqui vai ser aqui a distribuição de probabilidade traria, né, se você estivesse usando ela. Então, ao final, você fazendo diretamente, você, com uma amostra suficientemente grande, você teria o mesmo resultado dos dois casos, certo? Então, são duas formas de tratar esse problema aí. Aí a gente vai usar isso aí para assim, como ilustração, né, do que a gente vai fazer a seguir, que é a aprendizagem livre de modelo. A gente vai começar vendo que, ao invés de, como a gente fez naquele exemplozinho simples, usar nossas experiências para aprender o T e o R, a gente poderia usar nossas experiências, por exemplo, para estimar diretamente os valores dos estados. Lembrando que os valores dos estados era a utilidade esperada a partir daquele estado. Então a gente vai começar vendo isso aí no contexto do que a gente chama de aprendizagem por reforço passiva, onde você tem uma política dada, como no exemplo que a gente falou agora há pouco, e aí a gente vai estimar os valores de utilidade. Ou seja, como se a gente estivesse assistindo o agente fazendo as bobagens lá, e aí calculando qual é o valor dos estados, porque ele está passando de acordo com o que ele vai recebendo de recompensa, né, e de acordo com as transições que vão acontecendo, e a gente vai estimando os valores diretamente. Então, ó, veja que isso é uma tarefa simplificada em relação ao que a gente normalmente quer, mas depois a gente vai entrar no que a gente normalmente quer, né? Que no caso da aprendizagem por reforço passiva, a gente assume que a política é dada como entrada e você quer avaliar ela. Então, a gente não, mas sendo que diferente do que a gente viu na aula passada, né, a gente falou de avaliação de política na aula passada, mas era com o modelo conhecido, a gente tinha o T e o R. Né? Agora a gente está falando de avaliação de política no contexto que a gente não tem o T e R, né, e a gente quer aprender diretamente os valores dos estados. Então, nesse caso, como a política é fixa, você não está escolhendo o que fazer, né? Você só vai de carona no que a política manda fazer e você deve usar as experiências que você vai recebendo para aprender qual é o valor dos estados aqui no caso. Certo? Note que é diferente de avaliação de política da aula anterior, né? Porque aqui você de fato está executando as ações para aprender, né? Não é um planejamento offline.
a forma mais simples de fazer isso é o que a gente chama de avaliação direta. Então, nosso objetivo aí, como eu falei, é computar os valores dos estados sob uma política fixa fornecida π. Aí a ideia é simplesmente, lembrar no livro de modelo, né, aquela ideia, é calcular as médias dos valores observados das nossas amostras, dos nossos episódios, agindo de acordo com a política fornecida, certo? Agora lembrando que quando os valores de um estado não é o valor da recompensa imediata que você recebe naquele estado, é o valor esperado de receber dali por diante a partir daquele estado, certo? Então o que você precisa guardar para calcular médias é qual foi o valor que você recebeu a partir daquele estado até o final nesse episódio, certo? E aí você vai fazer as médias dessas coisas. A gente vai ver aí no exemplo, certo? Então essa técnica aí é que é conhecida como avaliação direta. Então, ó, nesse exemplo aqui, vamos ver qual seria. Então, nossa política de entrada fixa π está aí representada pelas setinhas. A gente continua assumindo sem desconto, facilitar nossas contas. E aí vem nossos episódios, certo? Então, ó, no primeiro episódio, a gente obteve isso aí. Veja, se a gente fosse estimar qual é o valor do estado B a partir desse único episódio, qual seria? Lembrando que o valor do estado é o que você espera receber a partir daquele estado até o final dos tempos. O final dos tempos aí foi quando B sair e você recebeu mais 10. Certo? Então, o valor a partir de B seria, considerando só esse primeiro episódio, 8. Né? Porque é menos 1 mais 10. Certo? O valor estimado de C seria 9. Né? E o valor estimado de D seria 10. Aí, ó, depois do episódio 2, aí note que o valor estimado para B vai continuar sendo 8, porque ele foi 8 de novo aí, né? O valor estimado, então a média de 8 com 8, né? Continua sendo 8. O valor estimado de C continua, mesma coisa, 9, né? E D continuaria sendo 10 também. Agora no episódio 3 foi um episódio diferente, né? Em que você começou em E. Então veja, qual foi o valor estimado de E? Foi a primeira vez que ele apareceu, ele só tem nesse episódio, então vai ser o que foi nesse episódio, né? Então vai ser 8 também, né? Agora, veja que nesse episódio a gente passa por C também, mas o valor de C nesse episódio também é 9, né? Como antes aqui era 9 também, né? Então a média vai continuar sendo 9, né? E o D vai continuar sendo 10 também, porque foi 10 em toda parte, não é isso? Pronto. Aí agora que as coisas vão mudar um pouco, então veja, o valor de E antes era 8. Né? Aí vai continuar sendo 8? Não, né? Porque ó, aqui foi 8, mas aqui foi menos 12. Né? Então agora vai ser o quê? 8 mais menos 12 dividido por 2. Ou seja, dá menos 2, né? Menos 2. O valor de C até aqui, nos 3 primeiros episódios, era 9, né? Que foi igual para todos os 3. Sendo que agora, a partir de C, eu tive menos 11. Né? Então, qual vai ser o valor estimado a partir de C agora? Vai ser 9 mais 9 mais 9
menos 11 dividido por 3, né? Ou seja, dá quanto? É isso mesmo? Cadê? Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Deixa eu botar aqui e a gente anota. Então, ó. O B é tranquilo, né? Foi igual a todo canto. Aqui deu 8, aqui deu 8. Aqui não aparece, né? Nem aqui. Então fica 8 mesmo, né? Esse negócio implica comigo. 8. O C. Aqui foi 9, aqui foi 9, aqui foi 9. Então dá 3 vezes 9, né? Três 9. Se eu errar, vocês me corrigem. E aqui foi o quê? Foi a partir do C foi menos 11, né? Dividido por 4, né? Quanto dá? 3 vezes 9. Oi? Dá quanto? Dá 4. Esse negócio aqui me aperreia, hein? Oh. Dá 4. Então, foi o C isso, não foi? Foi C? O A, onde é que o A aparece? Só aqui, né? Então é menos 10. E o D foi mais 10, né? Sempre. Pronto, fica assim. O D é mais 10. E o E vai dar menos 2. Por que dá menos 2? Porque aqui deu... cadê? 4 e o E, onde é que a gente tem E? Aqui. Então aqui deu 8. E aqui deu menos 12, né? Aí dá menos 2. Certo? Pronto. Então, ó, veja que a avaliação direta é bem simples, né? Fácil de entender. E não precisa de nada de tomar conta de T ou de R, né? É tudo estimado diretamente. E, eventualmente, se a gente conseguir um número suficiente de episódios, a gente vai chegar nos valores corretos, certo? O problema é que, note que aí subjacente a isso tem um modelo do MDP que tem aquela equação de Bellman que amarra os valores dos estados entre os valores vizinhos em relação às ações, né? E isso aqui não, a gente não usa esse fato aqui, né? Isso significa que os valores convergem bem mais lentamente do que poderiam convergir se a gente estivesse usando esse fato, certo? Ou seja, a gente está aprendendo cada estado separadamente, né, sem levar em consideração a conexão que tem dependência que tem entre os valores deles. Tá? E aí, por exemplo, aqui onde a gente só começou, né, a rodar experimentos, a gente vê que nesse pouco que a gente andou, a gente tem coisas aqui estranhas que a gente sabe que não deveria ser assim. Então, por exemplo, veja que aqui a gente tem tanto B quanto E
segundo a política fixa que a gente recebeu, eles vão parar necessariamente, eles vão parar em C, né? Só que B tem um valor muito maior do que E, certo? Por que isso? Isso não pode ser realista, né? Mas não é porque a gente não fez experimentos, episódios suficientes, né? Se a gente fizesse muitos e muitos e muitos, essas coisas iam se ajustar. Mas, como a gente não usa conexão entre os estados, elas se ajustam lentamente. Bom, aí ó, note que a gente tinha feito uma coisa similar a essa, de uma política fixa, quando na aula passada a gente falou de avaliação de política. E aí a gente atualizava, né, o valor de um estado segundo uma política usando a equação de Bellman de forma iterativa. A gente iniciava tudo com 0, e aí num passo k mais 1, a gente atualizava o valor usando os valores vizinhos aqui do passo k, né? Então a gente está atualizando aqui no passo k mais 1, né, usando a equação de Bellman e os valores do passo k, certo? Então, ó, com isso aí a gente está atualizando os valores, levando em consideração a conexão entre os estados segundo a equação do modelo, que é o que a gente queria fazer aqui, para as coisas andarem mais rápido, certo? O problema é que para fazer isso, está aqui o T e está aqui o R, que são duas coisas que a gente não tem, certo? Lembrando que aqui, né, na avaliação direta, a gente está estimando diretamente os valores de dos V, né, VP, e nem está olhando para essa história de T e R naqueles exemplos que a gente fez, né? Então a gente não teria como rodar uma atualização dessa sem ter o T e o R, certo? Bom, aí o que é que a gente vai fazer então? A gente vai tentar fazer uma atualização dessa natureza sem conhecer o T nem o R. Veja que isso é uma soma ponderada, né, onde essas coisas são pesos desconhecidos para a gente. Ou seja, a gente vai querer calcular uma média ponderada que a gente não sabe quais são os pesos dela. Aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer essas coisas baseado em amostras, que é o que a gente tem, certo? Tudo que a gente tem é as nossas experiências, né? Então a gente queria fazer isso. Aí como é que a gente vai poder ter esses valores que a gente precisa para fazer a atualização? A gente poderia... Note que a gente tem uma política fixa, né? PIDS. Então a gente está no estado. Aí no nosso episódio a gente executa o que a política manda, né? Chega nesse que estado. Note que essa transição é fixa, porque a política determina qual é a ação que a gente vai fazer a partir desse estado. Mas aí o que isso vai dar vai depender por causa da incerteza, né? Pode dar diferentes coisas a cada vez. Então, por exemplo, a gente está aqui, executa o que a política manda, às vezes para em S', às vezes para de novo em S', às vezes pode parar em outro S2', certo? Por causa da incerteza. Então, a ideia é que a gente pode usar o que a gente experimentou para estimar essas coisas através de média. Então, veja só. Quando a gente faz a primeira amostra, né? Aí qual seria aconteceu isso, né? Como está aqui na figura. Você estava em S, fez o que a política mandava, PDS, foi parar em S'. Então, qual é o valor do estado, né? Vai ser a recompensa que você percebeu agora, estando em S, executando o que a política mandou fazer,
foi parar em S1', mais o fator de desconto vezes o valor que você tinha para esse cara, né? Na sua primeira amostra, né? Aí se você fizesse de novo, aí poderia parar no S2', tá? Aí, ou seja, você estaria a crer que, segundo essa amostra, o valor de S é para ser a recompensa obtida agora, mais o fator de desconto vezes o VK do S2', ou do S2', certo? Aí você fez de novo, deu isso. Aí nesse exemplo, diria que o valor do estado S seria isso aqui, observado, certo? Então veja que cada vez que você faz está no estado e executa a ação, pode parar num lugar diferente e isso aqui lhe diria que o valor do VK para esse estado era para ser isso aqui, segundo essa amostra. Segundo essa amostra era para ser isso, segundo essa amostra era para ser isso, certo? Então você poderia dizer que não, então a atualização que eu devo fazer é a média desses valores dessas amostras, certo? Ou seja, o meu valor atualizado é a média dos valores da amostra, como a gente fez lá no exemplo da média da turma, certo? Bom, aí isso parece bom, né? Mas tem um problema prático que torna isso inviável, né? Qual é o problema prático? Veja que aqui a gente está assumindo que a gente está em S, a executação vai parar em S'. Aí depois a gente está em S de novo, a executação vai parar em S1', e assim por diante. Mas note que a gente está no contexto de aprendizagem online, ou seja, quando você está em S, executa uma ação e vai parar em S1', você está em S1' agora, você não está mais em S. Você não sabe nem como é que chega em S de novo, a princípio, certo? Então você não pode ficar repetindo isso aqui. Porque quando você está num estado e faz uma coisa, você vai parar em outro. Tchau, certo? Então, essa coisa aqui não é realista na aprendizagem online, certo? Então você não consegue voltar no tempo, né, para refazer o S a partir da atração na aprendizagem online. Bom, aí o que é que a gente precisa fazer? Na verdade, a gente precisa aprender com tudo que a gente experimentar, onde aquilo contribuir para a aprendizagem daquilo, tá? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, a gente vai atualizar o VDS cada vez que a gente experimentar alguma coisa a partir dele, tá? E aí acontece que essas coisas vão acabar funcionando porque, por a mesma história da média lá, as coisas mais prováveis vão acontecer mais vezes e vão ser atualizadas usando os valores delas mais tempo, e aí as coisas vão convergir para os valores corretos ao longo do tempo, tá? Então, ó, a gente continua nesse contexto aqui com a política fixa, ainda fazendo a avaliação da política, ou seja, tentando calcular os VPI para cada estado. Mas agora a gente vai mover o valor, né, desse estado segundo a política de acordo com as nossas experiências. Então veja que quando a gente tem uma experiência, é algo desse tipo, né? A gente estava no estado S, a política manda a gente fazer alguma coisa em S, PDS, e a gente foi parar num S', aí a gente recebe essa recompensa, mais o valor desse estado, né, nesse momento, do S, né, seria, segundo esse exemplo, seria isso aqui, né? Essa recompensa, como eu mostrou aqui, mais o fator de desconto vezes o VPI de onde você parou, tá? Isso é o que o exemplo lhe diz. Aí o que a gente vai fazer vai ser atualizar o valor que você tinha do VPI para esse estado S, utilizando esse valor observado agora, tá? Só que esse valor observado é um valor só de uma amostra, tá? Então,
você não vai simplesmente substituir o valor que você tinha antes por esse valor, certo? Mas você quer mover o valor da média na direção desse valor. Então, na verdade, você vai ter um fator de aprendizagem, que a gente chama de alfa, que tipicamente vai ser um número pequeno, né, entre 0 e 1, por exemplo, 0,1, 0,001, que vai dizer quanto é que você vai, na atualização do VPDS, quanto você vai manter do que você já sabia e quanto vai ser usado do valor novo que você observou agora, certo? Por exemplo, se alfa fosse 1, aí você ia jogar fora tudo que você já tinha guardado para VPDS e ia usar o valor novo. Mas isso não faz sentido na prática, né? Então, tipicamente, seu alfa vai ser um valor pequenininho e aí você vai atualizar o valor do VPDS mantendo um percentual alto do que você tinha antes e somando com uma contribuição dessa amostra agora, tá? E aí essa expressão você consegue reescrever aqui mexendo algebraicamente, assim, né? Onde fica mais claro que o que você está fazendo é uma diferença, né? Somando o que você tinha antes com uma diferença entre o que foi observado e o que você tinha antes. Por isso esse nome de aprendizagem por diferença temporal. Então veja que isso que a gente faz é um chamado de média móvel, né, que é que tem esse formato aqui, né? Você está calculando a média de uma média de amostras xn, utilizando uma taxa de aprendizagem, e aí você está guardando o que você tinha antes, dada a média até as amostras n-1, e essa amostra n contribuindo aqui com um pedacinho. Tá? Note que ao fazer isso, a gente está tornando mais importante os exemplos mais recentes, certo? Porque note que o exemplo mais recente, ele contribuiu com alfa, mas o exemplo que veio antes dele já tinha contribuído com alfa e vai ser multiplicado de novo por alfa agora a contribuição dele, né? Que você vai acumulando. Então, na verdade, tudo que vai ficando para trás vai diminuindo a contribuição dele nessa média. Né? Mas no nosso caso isso é algo até desejável, certo? Por quê? Porque quanto mais antigos são os valores VPI da gente, mais irreais eles são, certo? Porque eles começam aleatórios até o zero, né? No zero normalmente a gente começa tudo com zero. E aí, à medida que a gente vai simulando, a gente vai atualizando os valores com aquele processo iterativo. Né? Então, na verdade, quanto mais antigos são os valores, mais errados eles estavam mesmo. Certo? Então, no nosso caso, essa coisa de esquecer paulatinamente o passado, até que não tem nenhum problema. Certo? Agora, essa taxa de aprendizagem é algo que precisa ser assim, escolhida com cuidado, né? E, por exemplo, ela não pode ser muito alta, senão você vai estar sempre desprezando muito o passado e pegando uma experiência atual para decidir a coisa. Também, se ela for baixa demais, a convergência pode ser muito lenta. Né? Tipicamente, o que é feito é que você começa com uma taxa de aprendizagem um pouco mais alta e ao longo do tempo ela pode ser decrescida. Tá? Uma vez que ao longo do tempo seu modelo está mais correto, digamos assim, então você pode levar menos em consideração os valores das novas experiências. Tá? Bom, aqui está um exemplo novamente agora dessa técnica, né? A gente vai tentar descobrir os valores VK agora dessa maneira, certo? Veja que, então aqui a gente está assumindo, de novo, sem desconto, para facilitar nossas contas,
e um alfa está 0,5, certo? Que é uma taxa de aprendizagem extremamente alta e real, mas que é bom para fazer conta no exemplo, porque é só dividir por 2. Então, isso. E assim, as coisas andam rápido em poucas iterações, né? Porque a gente, no computador você faz 1 milhão de iterações em menos de um segundo. Aqui a gente não vai ficar apertando o próximo 1 milhão de vezes. Né? Bom, então, ó, o que acontece? Se aqui está mostrando que esse 8 está ali só para mostrar que quando a recompensa ali vai ser 8, né? Mas a princípio ele nem saberia disso, como a gente viu antes. Então, ó, se ele começou em B e mandou ir para a direita, e aí foi parar em C e recebeu menos 2, né, nesse exemplo aí. Esse exemplo é diferente daqueles, tá? Não é o mesmo exemplo. Não. O que é que aconteceria? Né? A gente vai fazer uma atualização desse tipo aqui. Né? Então, veja aqui, você estava aqui, passou para cá. Né? Aí recebeu menos 2. Então, qual é a atualização que você vai fazer aqui? Aí você vai guardar 1 menos alfa do valor que você tinha antes, que era 0. Ou seja, note que alfa é 0,5. Aí fica 0,5 vezes 0. Mais 0,5 vezes isso aqui. Né? Aí note que vai ser 0 de novo, né? Porque... não vai ser 0 não. Porque a recompensa é menos 2. A recompensa é menos 2... Isso aqui que vai ser 0, porque o VP de S' era 0 inicialmente também, certo? Mas aqui vai ser menos 2. Então vai ficar menos 1, né? Porque vai ser 0,5 vezes menos 2, aí vai dar menos 1. Vamos ver se é isso mesmo. Pronto. Aí você já vai atualizar aí para menos 1. Né? Aí agora você está aqui no C, né? Onde você veio parar, e mandou ir para a direita. E aí, ao fazer essa transição, você recebeu menos 2, certo? Então, você vai agora atualizar o VP desse estado C aqui, e ele vai ser 1 menos alfa, que vai ser 0,5 vezes o 0, mais 0,5 vezes menos 2, né, mais o VP de S'. Agora, se esse 8 já tivesse sendo levado em consideração, eu não lembro aqui está, mas talvez esteja. Aí então aqui seria 1 vezes 8 mais menos 2, que daria 6, e aqui 3. Né? Vamos ver se é isso que vai acontecer. Pronto, então ele já está levando em consideração aí o 8 que apareceu, certo? Nessa atualização. Então, notar aí o que é que ele fez, né? O valor que ele tinha antes era 0, então esse lado aqui foi 0, porque isso aqui era 0, e esse lado aqui é 0,5, a recompensa foi menos 2, aí ficou menos 2 mais 1, que é o fator de desconto, vezes o 8, certo? Então, menos 2 mais 8 deu 6, dividido por 2, 3, certo? Aí agora ele veio parar aqui e acabou, né? Aí só mostrando o processo de atualização. Então, note que a gente está fazendo aí, aprendendo valores livre de modelo, né? Para a gente não estar estimando o T e o R para manter essa estimativa, né? A gente está usando diretamente as recompensas que a gente vai recebendo para atualizar os valores. Agora, veja que a gente tem um problema fundamental nessa nossa aprendizagem de valores, é que como a gente viu lá na aula passada, quando a gente já tem os valores, seja porque a gente aprendeu, seja porque a gente calculou, como na aula passada, os valores dos estados, a gente viu que a gente pode extrair uma política, a política ótima, a partir dos valores. Só que como é que a gente fazia para extrair a política ótima? A gente olhava para a equação aqui, né? E via
a política ótima no estado S, a gente viria qual era a ação que dava o maior valor esperado aqui, né? Ou seja, a gente para cada ação olhava essa continha e pegava a melhor delas, né? Ou seja, para saber a ação a partir dos valores, a gente, além de precisar dos valores, a gente também precisa de T e de R, que são as duas coisas que a gente não tem e não estimou aqui, porque a gente ficou só estimando valor, certo? Ou seja, a gente estimou os valores corretamente para aquela política, até se a gente fez número suficiente de trações e tal, só que dado que a gente tem os valores, agora a gente não consegue extrair a política porque a gente não tem T nem R. Então, qual é a ideia? O que é que a gente deve fazer? Bom, na verdade, a gente pode resolver esse problema se, ao invés de aprender os valores dos estados, a gente aprender os valores que. Lembram que cada estado, né, abaixo deles aqui na árvore que a gente desenhou na aula passada, a gente tem os que estados, né, que é você está no estado e decidiu fazer tal ação. E aí a gente tem um valor do que estado, que é esse valor aqui. Tá? Se a gente já tivesse, se ao invés de ter estimado os valores dos estados, a gente tivesse estimado esses valores aqui do que estado, para escolher a melhor ação é fácil, só é pegar o maior deles. Que é só pegar qual é o que estado que tem maior valor. A ação que corresponde a esse que estado de maior valor. Então, se a gente aprender o que estado, a gente extrai trivialmente a política. Sem ter o T e sem ter o R. Porque basta pegar o melhor deles. E aí, é nesse contexto aí que a gente vai para a chamada aprendizagem Q, onde a gente aprende os Q estados. E a gente vai ver que também ao fazer a aprendizagem dos Q estados, como a gente vai ver a partir de agora, a gente também vai aprender a política ótima. Ou seja, na verdade a gente não vai estar só avaliando uma política pré-determinada. A gente vai ver que a gente, ao aprender os Q estados com um número de experiência suficiente, a gente vai aprender, poder também ver qual é a política ótima. Tá? Então a gente vai passar para ter um contexto, para o contexto de aprendizagem por reforço ativa. Então, ó, veja só, nesse contexto, o que continua como antes? A gente continua sem saber as transições nem as recompensas. Sendo que agora a gente não tem mais uma política dada, a PI. A gente que vai escolher o que fazer a cada momento. Tá? E qual é o objetivo da gente? Antes era avaliar a política PI, né? Até agora. Mas agora a gente quer, na verdade, aprender a política ótima. Seja diretamente, seja através de valores. Mas a gente, no final das contas, que a gente quer é a política ótima. Aí veja que nesse caso aqui, o agente que está aprendendo vai ter que decidir o que fazer a cada momento, porque ele não tem uma política dada. Né? E aí vai haver aquele compromisso, né, que eu mencionei na aula anterior também, quando eu falei sobre o início do problema de aprendizagem, que a gente vai ter que esse compromisso entre a exploração e a exploitação, que é justamente até que ponto a gente vai ficar tentando coisas incertas ou coisas que ele já conhece bem, mas que pelo que ele conhece ele acha que é ruim, mas ele vai tentar mesmo assim, porque pode ser que o que ele conheça não seja realidade. Né? Então, até que ponto ele vai ficar tentando coisas novas, seja porque ele não conhece, ou seja porque, mesmo achando que é ruim, pode valer a pena tentar, porque pode ser que o que ele acha está errado. E até que ponto aí ele vai fazer a exploitação do que ele já sabe, que é agir de forma ótima de acordo com o modelo que ele já aprendeu. Tá?
Então veja que isso aqui não é planejamento offline, novamente, né? Você de fato vai estar realizando as ações para descobrir o que vai acontecendo. Bom, então, ó, lembrando, agora o que a gente vai fazer é aprender valores Q e não valores. Então, como é que a gente vai aprender valores Q? A gente vai começar do mesmo jeito que a gente aprendia valores, com os valores Q zerado, né? Mas a gente vai querer fazer aquela iteração agora, aquela atualização do K por K mais 1, não dos valores, mas dos valores Q. Aí, ó, quando a gente tinha nossa iteração de valores, a gente tinha algo dessa maneira aqui, né? Na nossa iteração de valor. Mas a gente já viu que o que é mais interessante para a gente é aprender valores Q, porque se a gente conseguir aprender valores Q, a gente já tem a política trivialmente, tá? Sem precisar aprender os parâmetros do modelo. Que a gente não precisa do T e o R para ver a melhor ação. Então, a gente vai se espelhar nisso aqui, que a gente tinha por valores, para desenvolver a atualização com valores Q. A gente vai começar os valores Q tudo zerados, como a gente tinha nos valores. Mas agora a gente quer descobrir como é a atualização dos valores Q. Certo? Ou seja, como é que a gente atualiza um valor Q de um estado SA para uma interação K mais 1 a partir da interação K. Né? E aí, ó, a gente vai ver o que? Ó, note que qual é a diferença, né, para a iteração do valor. Lembrando que quando a gente está no estado Q, então a gente já tem a ação definida que a gente vai fazer, que é a ação A, né? Lembra que o estado Q, aqui na nossa arvorezinha, aqui, ó, no estado Q, eu estou no estado S, já decidi fazer a ação A, tá? Então eu não tenho mais esse max aqui, max das ações, né? Porque eu já tenho a ação que eu vou fazer, né? Então qual o valor Q vai ser a soma ponderada aqui, né, pelo modelo de transição, vezes o que vem adiante, né? O que vem adiante, se a gente mostrar aqui na árvorezinha, o que vem adiante, certo? Para cada um desses caras aqui. O valor desses caras, né? Aqui, ó, a minha recompensa vezes o que vem adiante multiplicado pelo fator de desconto. Agora veja, o que vem adiante, se a gente olhar aqui para cima, o que vem adiante é o valor dos VKS', né? A princípio, o que a gente viu até agora. Só que a gente não está mais aprendendo os VK, a gente está aprendendo os Q, né? Não valores de estados, mas valores de estados Q. Então, como é que a gente expressa o valor do estado vizinho em função do valor Q que vem embaixo dele, certo? Então, como a gente vai agir sempre de forma ótima, o valor do estado vizinho vai ser o valor Q abaixo dele máximo, certo? Então nessa árvorezinha aqui, ó, você está atualizando o valor Q desse estado, aí cada cara desse tem embaixo dele estados Q, correspondentes às ações que saem dele. Qual é o valor desse cara? O VK vai ser o máximo dos valores Q embaixo dele, certo? Porque você age de forma ótima. Certo? Então, na nossa equação aqui, a gente vai substituir, em vez de fazer o VK dessa linha, a gente vai pegar
o máximo desses caras. O Q valor máximo, certo? Dos que estão abaixo dele. Então, com essa equação de atualização aqui, a gente tem uma equação de atualização só com estados Q, valores de estado Q. Mas aqui a gente continua com aquela mesma história de que nessa equação aparece T e aparece R, né? Que são as duas coisas que a gente não tem nem está mantendo uma estimativa disso. Mas aí o que a gente vai fazer é que a gente vai usar a mesma estratégia que a gente tinha antes com o VK, que a gente usou para o VK, né? Então a gente vai fazer aquela atualização estilo média móvel. Então, ó, como é que eu vou atualizar isso aqui usando média móvel, já que eu não tenho T nem R, né? Tô em Q de SA, e aí resolvi, já decidi que vou fazer A, né? Na verdade estou no estado Q. E aí ao fazer isso, eu fui parar em S' e recebi uma recompensa, né? E aí eu tenho o valor Q de SA antigo. Aí, segundo essa minha amostra, né, essa minha nova experiência, o valor era para Q aqui do estado seguinte, né, seria a recompensa mais o fator de desconto vezes o máximo dela. Aí eu vou pegar esse valor e incorporar do mesmo jeito que eu incorporava quando eram os valores de estado e não Q, usando uma taxa de aprendizagem, certo? E aí veja que nesse desenho aqui é o nosso grid, um exemplinho do GridWorld, né? E aí a gente tem, veja que em cada estado a gente tem 4 valores Q, que justamente são as 4 ações possíveis, né? Esquerda, direita, para cima e para baixo. E aqui nos estados finais a gente só tem um valor Q, porque nos estados finais só tem uma ação possível, que é sair. E aí, aqui tem um exemplinho no GridWorld. O vídeo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê? Então, aqui o agente está fazendo experiências, certo? No caso aqui ele veio para a direita até o final. E aí veja que quando ele saiu, aí ficou 5 aqui, porque ele recebeu 10 e estava com aquela taxa alfa alta lá de 0,5, certo? Então ficou 5. Aí aqui a segunda vez que ele veio direto, que aqui já estava 5, aí ele já atualizou o do vizinho aqui. Agora vai atualizar desse. Então veja que quando você está no estado e vai para o outro, aí ele vai atualizar justamente o estado Q correspondente à ação que ele tomou, né? Então, por exemplo, aqui ele está simulando, agora ele simulou ir para baixo, né? Recebeu menos 100, e aí atualizou lá com alfa, e está indo várias vezes, aqui está aumentando para 100, e veja que ele já sabe que está bem ruim esse estado aqui, né? Agora veja que outra coisa interessante também é que veja que quando ele estava aqui indo para baixo, tal, a atualização desse Q estado aqui não interfere nesse valor Q daqui, por exemplo, certo? Ou seja, ele estava aqui indo para baixo e aquele Q estado vai ficando bem negativo, mas o de cá, o da direita, não vai ficando ruim, né? Só quando ele passa por ele, sai dele, que ele é atualizado, né? Então note que o estado, um Q estado é sempre atualizado na transição de saída, digamos assim, né? Quando você está nele, aí executa a transição, aí você vê para onde foi, recebe uma recompensa e atualiza de onde você veio, né?
E aí com isso as coisas vão convergindo como desejado. Tá? Aqui tem um outro exemplo do robozinho rastejante. Aqui está mostrando embaixo a exploração onde o agente está e o que ele está, os valores onde verde está ficando que é positivo e vermelho é negativo, né? E aqui está mostrando a exploração dele de várias coisas. Ele deu um pulo grande aqui de passos, aí por isso que no começo aqui estava tudo bem vermelho e agora já está diferente assim, porque ele deu um pulo grande. Veja que aqui agora ele já está andando bem direitinho e ele está aqui bem concentrado assim, numa espécie de loop, né? Porque ele está aí já fazendo sempre coisas boas, assim, ele não está mais explorando tudo quanto era possível, inclusive as ações ruins, né? Ele já está bem otimizado. Bom, uma coisa importante e surpreendente de certa forma é que a aprendizagem Q aí, o Q-Learning, eles convergem para a política ótima sempre, mesmo que você não tendo você tendo durante o processo de aprendizagem agido de forma subótima, ou seja, sob uma política ruim, certo? Então, se você explora suficientemente o ambiente, mesmo com ações desastradas, no final você consegue aprender a política ótima, certo? Porque os valores Q convergem para a política ótima, certo? Então, isso é um resultado bem interessante, porque diz que, de certa forma, não importa sua política de exploração para que você consiga aprender a política ótima, desde que a sua política de exploração tenha a característica assim que todos os estados foram visitados um número suficiente de vezes, né? Ou seja, você não deixou de explorar nenhuma parte do espaço. Então, se você explorar bastante, você vai conseguir aprender a política ótima, mas lembre que em algum momento você vai precisar passar a agir de acordo com o que você aprendeu. Então, assim, tipicamente você vai ter que eventualmente tornar sua taxa de aprendizagem bem pequena para que você possa agir de acordo com o que você aprendeu de fato, certo? Mas, ao mesmo tempo, você também não pode diminuir sua taxa de aprendizagem muito rapidamente, porque aí você fica preso numa coisa subótima, né? Então veja que no final das contas, de certa forma, não importa como você seleciona as ações, quanto ao que você consegue aprender com uma exploração suficiente, mas note que isso não significa que não tem assim, uma sequência de ações de aprendizagem melhor do que outra. De fato vai ter, porque assim, se você usou uma política de exploração ruim, digamos assim, você vai sofrer bem mais ou vai ser punido muito mais até aprender do que se você tivesse usado uma outra política que também aprende, mas você sofreria menos, certo? Aí, em se tratando de aprendizagem online, né, isso pode ser importante, né? Porque, assim, digamos, se for, por exemplo, um objeto físico, né, um robô, então você não vai querer quebrar o robô 1000 vezes para aprender que ele andar sem bater nos cantos, né? Então, se você consegue aprender quebrando ele menos, é melhor economicamente do que você quebrar muito ele até aprender, né? Então, assim, embora não importa o jeito que você explorar, se você explorando o suficiente você aprende, vai ter formas de explorar
melhores do que outras nesse sentido de você aprender com menos sofrimento. Certo? Então, na próxima aula é mencionado essa ideia também do sofrimento, que é chamado de regret, ou arrependimento, tá? Que é uma medida de quanto você sofreu, digamos assim. Tá? Bom, aí hoje a gente termina por aqui, mas espera aí que eu vou falar outras coisas com vocês.